Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta noite que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui em mais uma noite de campanha para buscar a face do Senhor, e eu creio que o Senhor já tem vitória para todos aqueles que creem. Louvado seja Deus. Então, eu peço à amada igreja que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 1, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Neste capítulo, 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos a partir do verso 13. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluias. Todos que acharam, digam amém. Amém. Que ainda não achou, vá procurando. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado seja Deus. Até aqui a igreja pode tomar os seus assentos e as palmas podem louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada somente ao nome santo do Senhor. E aqui no verso 17 do livro de 2 Coríntios, capítulo 5, onde está o tema desta campanha, a palavra de Deus diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, a palavra de Deus, a Bíblia diz, louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, a palavra de Deus, ela é tudo em nossas vidas. A Bíblia diz, amada igreja, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, nesta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração foi uma palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, mais para exaltação de que para consolação. Que a palavra de Deus, ela consola, ela exalta, a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nós vemos, amada igreja, o apóstolo Pedro, louvado seja o nome santo do Senhor. O tema desta leitura diz assim: exaltação à santidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, como aqui no livro
de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o qual está o tema desta campanha, diz desta maneira, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, amada igreja, para que Deus venha fazer tudo novo em nossas vidas, nós temos que andar em acordo com a sua palavra, conforme Ele nos instrui. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque para muitos, louvado seja o nome santo do Senhor, quando vem uma palavra de exaltação, tem muitas pessoas que não gostam. Louvado seja, porque só gostam de palavra que fala em bênçãos materiais, em vitórias pessoais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero dizer, amada igreja, que se Cristo tivesse morrido em uma cruz, crucificado, para nos dar bens materiais neste mundo, nesta terra, aonde tudo vai perecer, Ele tinha morrido em vão, mas Ele morreu para nos dar o direito da salvação e da vida eterna. Então, amada igreja, quando a palavra de Deus vem nos exaltando, nós temos que receber. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque foi Cristo quem morreu, mas Ele ao terceiro dia, Ele ressuscitou e está à destra de Deus, e Ele intercede pela sua igreja, Ele intercede pela minha vida e pela sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amada igreja, nesta noite, esta palavra, a qual vem nos exaltando a andar em santidade, em novidade de vida, porque a Bíblia diz, amada igreja, que aquele que se diz que está em Cristo tem que andar como Ele andou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos aqui o apóstolo Pedro no verso 3, ele diz desta maneira: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e preparar para si um povo seu, zelosos de boas obras. E este povo é a igreja do Senhor, porque, amada igreja, Ele falou para os seus apóstolos que Ele ia para o Pai, mas Ele viria um dia buscar a sua igreja, buscar o seu povo, para que aonde Ele estivesse, nós também pudéssemos estar. Ele falou: assim como eu não sou deste mundo, vós também não sois. Então, amada igreja, mas para que esta palavra possa se cumprir em nossas vidas, nós temos que procurar cada dia fazer a vontade de Deus, colocar esta palavra em nossas vidas em prática e viver ela no dia a dia, se assim nós queremos receber as bênçãos do Senhor e principalmente a salvação que há somente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no verso 4 diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, Deus tem coisas muito melhor para nós do que nós imaginamos. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, amada igreja, que as coisas que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as que o Senhor preparou
para os que aguardam a sua vinda, para os que o amam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, não vamos nos iludir com bênçãos materiais, as quais vai ficar aqui nesta terra. Mas eu quero dizer, amada igreja, que se nós procurar colocarmos a palavra de Deus em nossas vidas para viver no dia a dia, o Senhor Jesus Cristo falou desta maneira: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós procurarmos a viver a palavra de Deus conforme o Senhor deixou escrito para nos instruir, tenha certeza que tudo aquilo que eu e você necessitamos da parte do Senhor, o Senhor tem para as nossas vidas, porque Ele é o Deus que é dono do ouro e da prata. Louvado seja o nome santo do Senhor, e pode operar na vida de cada um, não importa qual seja as consequências a qual você possa estar passando neste dia de hoje. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele está aqui neste lugar para operar na tua causa, para operar na tua vida, e seja qual for a coisa, algo que você necessita da parte de Deus, Deus tem para você. Se assim você creres, você verás a glória de Deus. A Bíblia diz, amada igreja, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então tenha certeza, amada igreja, que se nós procurarmos a viver em novidade de vida, andando em Espírito, o Senhor, Ele toma a direção das nossas vidas, Ele cuida de cada um de nós, porque se estamos aqui nesta noite, nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, não é mérito nosso. Louvado seja o nome santo do Senhor de nós estarmos aqui nesta noite, mas é porque Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos alcançou, e nós temos motivos para hoje neste lugar louvar e glorificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia continua falando: louvado seja o nome santo do Senhor. No verso 5 diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, o que é de melhor o Senhor tem para com cada um de nós, desde que nós andamos conforme esta palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. No verso 6 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos, amada igreja, que Deus, quando Ele nos chama, o Senhor Jesus, Ele não prometeu mar de rosa para cada um de nós, mas Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, Ele vai nos dar graça para que também nós possamos vencer. Se você necessita de uma cura nesta noite, o Senhor, Ele tem cura, Ele pode te curar. Se você precisa de uma bênção no meio da sua família, o Senhor tem bênção, seja qual for a qual você esteja necessitado. Se você necessita de uma porta de emprego, o Senhor tem, Ele pode abrir porta de emprego para você, e Ele suprirá todas as vossas necessidades. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque a Bíblia diz, amada igreja, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo
Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, amada igreja, que as aflições deste tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso eu falei e vou falar mais uma vez, que Deus tem o que é de melhor para com cada um de nós, porque a Bíblia também diz, amada igreja, que Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. É as promessas que o Senhor tem para com o seu povo. Então, amada igreja, vamos procurar cada dia andar em novidade de vida, no temor do Senhor, porque a palavra de Deus diz, amada igreja, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento. Tem todos que Ele obedece e o seu louvor permanece para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, Deus tem vitória para com a sua vida nesta noite, porque eu quero dizer que não tem ninguém mais interessado a te abençoar e a me abençoar nesta noite de que Deus, porque Deus, Ele não criou o homem para viver miseravelmente, passando necessidade, mas Ele criou para ser abençoado. Então, vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, Deus, Ele vai nos conceder para que o nome dEle seja glorificado. Então, amada igreja, a Bíblia continua falando, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais provada do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se você está sendo provado nesta noite, glorifique a Deus, porque Deus, Ele está provando a minha fé e a sua fé, para ver até aonde nós vamos. Mas quando, amada igreja, nós não pudermos mais suportar, o Senhor, Ele tem auxílio, Ele tem socorro, Ele tem bênção para mim e para você. Se crer, você verá a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia continua falando, o qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Louvado seja o nome santo do Senhor, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, o que Deus mais se preocupa é com a salvação da minha alma, é com a salvação da sua alma, é com a salvação da alma de cada um que aqui está, porque, louvado seja o nome santo do Senhor, foi um preço grande, o qual o Senhor Jesus pagou pela minha vida e pela sua vida, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas eu quero dizer, amada igreja, que hoje muitos já não querem mais ouvir a palavra de salvação, não quer mais ouvir uma palavra de exaltação, quer ouvir, louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus vai lhe dar uma casa nova, que Deus vai dar um carro novo, que Deus vai dar muito dinheiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que a maior parte, a maioria do povo hoje querem ouvir. Mas, amada igreja, nesta noite, Deus, Ele está nos exaltando para que nós venhamos despertar cada dia, porque o Senhor, Ele está às portas, Ele virá buscar a sua igreja. E eu quero dizer, amada igreja, que nada para este mundo nós trouxemos e muito menos vamos levar. Louvado seja o nome santo do Senhor, a não ser que nós batalhamos para que assim possamos obter a salvação. E para que nós venhamos obter esta salvação, temos que cada dia andar conforme a palavra de Deus nos ensina. E aqui nós vemos no verso 13, onde eu li, diz assim: portanto, cingindo os lombos
do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como Filho obediente, não vos conformando com as concupiscências, quer dizer, com os desejos deste mundo, que diz assim, com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. É isso que Deus quer da sua igreja, é que nós venhamos, louvado seja o nome santo do Senhor, viver uma vida consagrada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sei que é difícil, mas não é impossível, porque o Senhor, Ele nos dá graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vamos ter prazer nos desejos deste mundo, não vamos ter prazer no pecado neste mundo, mas vamos ter prazer em Cristo Jesus, aquele que nos resgatou do mundo de ilusão e nos trouxe para a sua presença, para que aqui cada dia nós venhamos ser instruídos, para que assim possamos caminhar andando em novidade de vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia continua falando, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, amada igreja, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, amada igreja, vamos cada dia buscar o Senhor, para que assim possamos vencer os desejos da carne. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o mundo oferece coisas que parecem boas e bonitas, mas sabemos, amada igreja, que o fim dessas pessoas, as quais se envolvem, se iludem com essas coisas, o fim é morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos procurar a viver cada dia andando em Cristo Jesus. A palavra de Deus continua falando no verso 17, diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabemos, amada igreja, que nós somos peregrinos nesta terra, mas tem um lugar que o Senhor Jesus preparou para o seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não vamos se esquecer que breve o Senhor Jesus, Ele virá buscar a sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aqueles que não estiver conforme Deus nos instrui, não vai ouvir o soar da última trombeta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, vamos ficar atentos o que Deus fala conosco cada dia, em todo tempo. Seja as suas vestes e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. A palavra de Deus que diz desta maneira. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia, amada igreja, continua falando no verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver. Porque da vossa maneira de viver, que por tradições recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, nós fomos comprados com preço muito alto. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amada igreja, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus,
especial que eu nem você imaginamos para com as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se crermos, só se crermos, que podemos obter esta tão grande vitória a qual o Senhor tem para com cada um de nós. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amada igreja, vamos procurar cada dia viver no temor desta palavra, andando em novidade de vida, procurando fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, amada igreja, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, amada igreja, a Bíblia nos relata que de tudo que o nosso coração está cheio, fala a nossa boca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, vamos guardar esta palavra em nossos corações, para que possamos falar somente do amor de Jesus Cristo, da salvação que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia continua falando, amada igreja, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não foi só por amor de mim, nem por amor do pastor, dos que estão aqui no púlpito, mas foi por amor de cada um de nós que o Senhor Jesus se manifestou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, não espere nada de ninguém, mas espere em Deus, porque eu quero dizer que muitas vezes nós queremos que alguém faça algo por nós, mas aquela pessoa não tem condições, mas Deus, ele tem tudo que eu e você necessitamos nesta noite. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia continua falando, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, a Bíblia diz que bem-aventurados os limpos de corações, porque eles verão a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós estivermos na igreja, mas estivermos, amada igreja, com o coração cheio de maldade, com o coração cheio de rancor, com o coração cheio de ódio, não vamos obter nada da parte de Deus. Estamos perdendo o nosso tempo. Então, assim como Deus nos amou, vamos amar também a cada um dos nossos irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque é o segundo mandamento, o segundo grande mandamento de Deus. Amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Louvado seja o nome santo do Senhor, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, em primeiro lugar em nossas vidas é a palavra de Deus. Se nós obedecermos esta palavra, temos
a certeza que o Senhor, Ele tem poder, Ele tem tudo que nós necessitamos, e Ele não se negará de nos conceder aquilo qual nós necessitamos nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque toda a carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e é esta